Olá, bem-vinda a esse vídeo. Bom, gente, hoje a gente vai ouvir uma história de uma mulher que é uma menina, gente, assim, você olha assim, ela é uma menina. E ela passou por uma história, talvez seja o maior trauma da vida dela, acredito que seja, dentro de um relacionamento extremamente abusivo. Então ela conta tudo que ela passou, teve coisas bem complicadas, e a gente vai escutar um pouquinho sobre essa história dela. Vamos escutar toda a história, na verdade, toda a história dela, tá bom? Oi, gente. Hoje eu vou contar a história de como eu fui pelo meu ex-namorado durante o nosso relacionamento. Eu entrei na faculdade e eu comecei a me relacionar com uma pessoa logo no primeiro dia. E um ano depois a gente começou a namorar. Ficamos juntos por 4 anos e o relacionamento terminou em dezembro do ano passado. E eu queria fazer um alerta para as mulheres. Realmente esse vídeo é um vídeo de alerta sobre dependência emocional e o que a dependência emocional pode te levar a fazer. O relacionamento no início era muito bom, enfim, como todo relacionamento no início é muito bom. Só que foram acontecendo coisas ao redor ao passar do tempo que foram levando isso para um caminho que eu não deveria ter permitido nunca vivenciar. Gente, eu não sei fazer vídeo, eu nunca fiz isso. Eu tô fazendo isso como um desabafo e como principalmente um alerta para as mulheres não passarem e não aturarem o que eu aturei por muito tempo. Enfim, Como ainda dói nela, né? Do jeito que ela fala, vê que chega engasgado, dói. E o que eu sinto um pouco é essa questão da culpa. É muito comum a mulher que passou por violência psicológica, física, enfim, qualquer violência, trazer essa culpa pra ela. Tipo, nossa, eu permiti. E aí acho que parece que é isso que ela traz bastante, assim. a pessoa, ela teve um dia que a gente foi numa festa, a gente tinha 2 anos de namoro e ele bebeu bastante. E quando chegou na minha casa, era de madrugada, a gente foi deitar e aconteceu isso. Que eu não vou falar a palavra para o vídeo não bloquear, sei lá o que acontece. Enfim, ele tava bêbado, que não justifica em nada o que aconteceu. Ele segurou as minhas mãos, eu pedia pra parar, ele não parava, foi completamente sem consentimento, comigo chorando. E não... Cara, sabe o que é muito complicado? Porque assim, ela tá namorando com ele. O que eu mais escuto é assim, mas é namorada, é mulher, então não tem isso, né? Não tem, porque essa ela é obrigada a dar. Não, não existe isso. Não é não, sempre. Não é não. Independente do relacionamento que você pode ser casado há 50 anos. Não é não. Não existe essa de que eu fiz porque ele quis. Não, não é não. No dia seguinte, eu tomei coragem pra falar sobre tudo que tinha acontecido. Ele pediu desculpa, enfim. Mas eu perdoei. Eu perdoei. Porque eu era 100% dependente emocional dele, gente. E outras coisas foram acontecendo depois. Foram acontecendo episódios de grito. Ele gritava muito comigo. Episódios de agressão. Não a mim, mas... quando a gente discutia sobre alguma coisa, ele socava a parede, ele chutava poste. A agressão não a mim era agressão a você, sim. Isso é uma agressão, é violência psicológica, totalmente. Imagina, você vê que o cara tá totalmente descontrolado, tá socando a parede, tá dando murro em poste. Às vezes o cara se machuca, ainda fica de coitadinho. E, enfim, isso é pra te assustar, é pra te deixar sobre, né, abaixo dele. Isso sim foi violência contra você. Teve vez dele machucar a mão, de ficar realmente machucada, assim, a mão dele. A gente tava também um dia em uma festa e a gente acabou discutindo. Eu resolvi vir embora pra minha casa. Eu tava vindo a pé porque não tinha Uber. Eu moro numa cidade pequena. E ele começou a me seguir e começou a me prendeu assim contra uma parede no meio da rua e começou a gritar comigo. E daí um carro parou pra ver o que tava acontecendo. E ele chutou o poste nesse dia e
ele socava a parede, machucava a mão e aconteceu isso. Eu vou colocar aqui algumas provas que eu tenho. Eu tenho conversas no WhatsApp que provam tudo o que aconteceu. Eu tenho também muitas gravações, porque quando ele começava já no final, assim, do relacionamento, quando eu já tava mais abalada com que eu pedia pra ele parar de gritar, que eu pedia pra ele parar de fazer essas coisas, eu comecei a gravar as conversas. E eu tenho uma gravação em que ele grita. Deixa eu ver se dá pra entender o que é. O primeiro print, o de cima, tá escrito assim. Ela escreveu, né? Está em... É ela? Não, tá. O de cá é ela e o de lá é ele. O branco é ele. E aí ele tinha colocado assim, está encerrado. Aí ela respondeu, o estu está em aberto, não está encerrado. Aí ele colocou assim, como em aberto? Aí ela falou, ele existiu e nada foi feito. Aí ele falou assim, que você me castigou e me fez mudar de atitude. Aí ela, que? Ele foi. Aí ela falou assim, o que eu fiz? Ele diz, digo no sentido de apontar meu erro e me fazer pensar e refletir e me mudar. Ela colocou, eu te castiguei, eu não fiz nada. Aí ele fala aqui, por favor, não faz isso. Aí provavelmente é o nome dele, falou, fulano, decidi. Aí ele colocou assim, eu sei que você está em sofrimento, mas isso não vai fazer passar. Só vai acabar comigo. Destruir minha vida. E aí ele vai fazendo chantagem psicológica nela, de que, nossa, você vai fazer isso. E sim, meu filho, ela é a vítima. Ela que já tá lascada, não você. E aí ela fala, ela responde, no só vai acabar comigo, ela responde assim, você que acabou comigo, perfeito, é isso. Aí ele colocou assim, eu me arrependo e me coloco à disposição para o que você precisar. Eu não quero que você sofra por isso, mas também não acho que isso vai ser tão certo que nem você acredita que vai. Eu tenho uma marca que eu vou carregar pela vida toda e sei disso. Aí não dá para ler? Deixa eu ver aqui se dá para ler. Toda... não sei o que, para lembrar disso, não desejo nunca mais algo assim. Aí o outro print é assim, ó, eu te castiguei? Ela fala, eu não fiz nada. Aí ele fala assim, no sentido de me mostrar meu erro e me fazer refletir sobre, não no sentido de punição. Ela fala assim, pelo contrário, só chorava enquanto você me Aí ele fala assim, você lembra que conversamos sobre isso? Ela, sim. Várias vezes depois, ela, óbvio. E que eu sempre aceitava o que tinha acontecido? O que ele tinha que aceitar? Eu sempre aceitava. Aí ela colocou, era o mínimo. Oxe, aceitar o quê? Aí ele falou assim, e que parei, pensei sobre isso e me mudou. Aí ele colocou assim, ela tinha colocado, eu não vou me sentir culpada. Aí ele colocou, que pena. Ai, gente, que abusado. Aí ela falou, ele falou, que pena. Ela, você jura? Você me e eu tenho que ter culpa, cara? Aí ele falou assim, você sabe o que pode acontecer comigo? Não foi só isso que eu falei. Nunca falei isso. Ixi, tinha outra coisa aqui pra trás. Mas enfim, não foi isso que eu falei, nunca farei isso. Ela colocou, tá bom. Aí ele colocou assim, sinta pena de mim apenas, porque pode acabar com a minha vida, apenas isso. Ele pode acabar com a vida dela, né? Na verdade, ele já acabou com a vida dela. Ai, gente, é cada uma. Vamos continuar. Muito comigo. Eu também vou deixar aqui a gravação. E é isso, gente. Eu queria alertar as mulheres a não se submetam a isso por uma dependência emocional. Eu me restringi a ele. Eu achava que eu só seria feliz se eu estivesse com ele. Só que isso é uma dependência emocional gigante. E você não precisa de uma pessoa, você não precisa se submeter a coisas horríveis assim, a uma pessoa que te agride fisicamente, verbalmente. Sabe, você tem que ser feliz sozinha, você tem que ser completa sozinha. E hoje eu sinto raiva de mim mesma por ter aturado tudo que eu aturei. Isso tudo... Vê? Ela sente raiva, ela se culpa.
Isso, cara, eu acho que é o pior que tem, é a mulher se culpar. Quem é o abusador é ele. Quem tá errado é ele. Você não tem que se culpar, você não tinha como saber. Quando fala assim, eu acho que ele tem essa culpa muito assim, eu aguentei muito tempo por conta da dependência emocional. Quando as mulheres falam para mim dependência emocional, automaticamente eu penso em autoestima baixa. Porque é isso, o cara ele vai minando tua autoestima, ele vai minando tua confiança. E aí você não sai, porque você tenho certeza que ele já deve ter falado para ela, ninguém vai te aguentar, ninguém vai te querer. Só eu que te quero, só eu que te aguento, só eu que aguento seu jeito. Então a pessoa vai acreditando nisso. Então é muito complicado ela se culpando, cara. Tinha que ter acabado muito antes do que acabou, porque metade das coisas pelas quais eu passei eu nem precisaria ter passado. Então é isso, o vídeo já ficou um pouco longo. Mas eu queria alertar. Mulheres, não se deixem passar por isso. Não deixem ninguém fazer isso com vocês. Porque isso é uma coisa que vai ficar marcada pra sempre em vocês. A pessoa vai viver como se aquilo nunca tivesse acontecido. A pessoa vai continuar vivendo bem, feliz, contente, enquanto você vai carregar esse peso e vai carregar essa lembrança pra sempre. Não tem nada que possa acontecer na sua vida, nada que alguém possa fazer por você e nem você mesma que apague as lembranças do momento da sua cabeça. Então, não se deixem levar pelas pessoas, não se deixem levar pela dependência emocional. Fiquem muito ligadas a isso, e ao primeiro sinal de agressividade, que vocês consigam cortar esse laço, porque essa agressividade que começa como uma agressividade verbal, uma agressividade a outras coisas, um dia pode virar uma agressividade contra você e até um abuso como o que eu sofri. Então é isso, gente. Mulheres, fiquem espertas. Eu não desejo pra ninguém o que eu passei. E hoje, assim, graças a Deus, eu me sinto completa, eu me sinto feliz, mas eu sinto muito a tristeza de tudo que eu passei, de tudo que eu permiti passar. Mas ao mesmo tempo, eu me entendo e me perdoo, porque eu sei que foi uma dependência emocional que, graças a Deus, já foi tratada. Mas eu entendo e me perdoo, mas não se deixem, não deixem acontecer isso com vocês, não deixem, tá bom? Então que esse vídeo sirva de lição pra vocês, assim como toda essa experiência serviu de lição pra mim, que sirva de lição pra vocês e que sirva de alerta, não pra vocês nunca passarem pelo que eu passei. Eu desejo que nunca vocês tenham que lidar com algo assim. E para quem já passou por algo semelhante, parecido ou pior, toda minha solidariedade e força para vocês também. E era isso. Gente, dá vontade de abraçar ela, sério, pegar e falar, vem cá. Que dor, que é palpável a dor dela. E cara, ela falou um negócio que tem duas coisas assim que eu vejo. Sempre a violência física, ela começa com a violência psicológica. Nunca é já direto. Raramente, pode até ser, mas raramente vai ser direto. Tipo assim, a pessoa te conheceu e já vai lá e vai te agredir, falando que te ama. Eles fazem toda essa manipulação. O início é maravilhoso, eles são maravilhosos, o melhor cara da vida, e aí ele começa a fazer as violências psicológicas, daqui a pouco é um empurrão, é um beliscão, e aí o negócio vai escalonando. Sabe, outra coisa que se eu pudesse, assim, falar em terapia pra ela, e talvez ela já escutou isso, é que, assim, não dá pra gente julgar o passado com a cabeça que a gente tem hoje, com as armas que eu tenho hoje. Então, assim, não é justo eu me sentir culpada por algo lá atrás com a visão que eu tenho hoje, né? Então, assim, porque se eu podia já ter parado. Não parou porque não tinha repertório, não tinha o como fazer isso, não tinha essa visão que tem hoje, você não tinha lá atrás. Então, quantas vezes a gente se culpa por coisas do passado, mas a gente, cara, é diferente. A cabeça de hoje é muito diferente da cabeça daquela época. Hoje a gente vê com muito mais clareza o que a gente podia ter feito. Então, é muito injusto a gente se julgar
com a cabeça de hoje. Então, tadinha. Vamos ver o outro vídeo dela, mas antes de ver o outro vídeo, deixa eu só colocar aqui um comentário pra vocês verem como que o negócio é mais normal ou acontece mais do que a gente imagina. Tem 2 comentários, tem um que é assim, ó. Necessário, meu ex forçou diversas relações enquanto eu encontrei imóvel. E ele fingia que tava tudo bem. Eu acho que ela tava... Acho que ela tava imóvel... Peraí. Necessário. Meu ex forçou diversas relações enquanto eu encontrei imóvel. E ele fingia que tava tudo bem. Deve ser que ela estava imóvel. Talvez bebeu, alguma coisa assim. Ou, às vezes, mulheres que tomam remédio pra dormir, os caras fazem isso. Cara, é absurdo. A outra falou assim: já aconteceu várias vezes comigo. Até hoje ele fala que não fez nada, que eu era mulher dele e era obrigação minha. Aí o que eu falei, né, naquela hora. Várias vezes eu bêbada, sem consciência, eu pedindo pra ele parar chorando e ele não parava. É isto, sim, tá? Se você é homem, tá vendo? É sim. Se ela tá falando não, é não. E você não faz nada com mulher bêbada, ok? Vamos assistir o outro vídeo dela. Oi, gente, tudo bem? Eu voltei aqui pra falar sobre o estupro que eu sofri pelo meu ex-namorado durante o nosso relacionamento. No último vídeo eu falei que eu ia colocar os áudios, eu acabei esquecendo. Eu recebi muitas mensagens de gente pedindo pra escutar. Então eu vou colocar 2 áudios aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E muita gente também perguntou se eu fiz a parte de BO, de denunciá-lo. E sim, gente, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fui na delegacia e eu também entrei em contato com o CRM e o CREMESP, porque tanto eu quanto ele, a gente faz medicina, então... Gente, ela faz medicina. Você vê que essas questões de abuso, né, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, não tem classe, não tem cor, não tem nada. Pode ser qualquer mulher pode estar passando por isso. Eu entrei em contato já com os órgãos da medicina também. E é isso, gente. Eu vou colocar os áudios. O primeiro áudio é a forma como ele falava comigo, pra vocês terem uma noção. Tá bom o quê? Não, eu já entendi. Já entendeu o quê? O que você entendeu? Eu entendi que você vai me deixar na minha casa e você vai voltar pro rolê. Puta que pariu, você não entendeu nada que eu falei então, velho. Você acha que o Uber ia te buscar de verdade? Você é tão ingênuo assim? Já cai nesse ponto de ingenuidade? Por isso que o Wilson deita e rola em você. Porque toda vez que ele grita, você aceita. Puta que pariu, não dá pra ser tão ingênuo assim, caralho. Mano, você quer cirurgia, não quer? Você quer cirurgia, não quer? É sim ou não? Sim. Então, você acha que os caras são como? Os caras são doidos pra pior, caralho. Puta que pariu, velho. E toda vez que alguém tá com você, você vai peidar? Você tá peidando agora? Se não quiser falar comigo, você quer chorar? Oi? Tá bom. Eu tô errado? Não sei. Então pense, vira pra mim e fala se eu tô errado ou não tô. Eu não sei. Puta que pariu, velho. E agora, Gente, a voz de medo da menina. Ai, gente, que horror. gente, o segundo áudio, ele tá um pouco mais baixo, mas é uma conversa que eu tive com ele, que a gente falou sobre o estu. E acho que vai dar pra vocês ouvirem. Eu tô bem triste que você tá passando pelo céu. Eu não vou falar que Eu não acho que você já tô muito na dúvida, na verdade. tudo bem. Eu A voz mansa, gente. Ai, não dou conta, não. acho que se você fizer as coisas, você vai acabar com a minha vida, mas eu só não entendo que é uma escolha sua. É porque eu sempre... Como que eu posso explicar? Eu sempre apaguei isso de mim por amor. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Porque pra mim era uma coisa. Não é uma coisa que você esquece. Eu entendo. Efetivamente, pra uma coisa que ia acontecer. Você tinha deixado claro pra mim que ia acontecer. O que ia acontecer? Não precisa fazer nada. Desculpa. Você tinha deixado muito claro pra mim que isso ia acontecer. E eu tava com isso na cabeça e eu tentei. Eu deveria ter segurado mais. Eu sinto muito. Eu sei que nada do que eu tô falando justifica o que aconteceu. Eu só tô falando que até você me falar, eu nunca tinha pensado nisso desse jeito.
é isso, gente. Esses daí são 2 dos inúmeros áudios que eu tenho. E eu só queria dizer que sim, eu tô fazendo tudo que eu posso fazer, eu denunciei. E agora é esperar, gente. Tem que ter paciência, a justiça não é tão rápida, mas com paciência e com muita força eu vou até o final. E eu queria agradecer muito todo o carinho, todas as mensagens que eu recebi de apoio, de força. Muito obrigada mesmo, de coração. E pra você que também passou por isso ou que passa, vai atrás da justiça, gente. Não deixem isso passar impune. Vai atrás da justiça. A justiça tarda, mas ela não vai falhar, gente. Vai atrás, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada de coração. Um beijo. Com ele. Cadê ele? O que é a vida? Aí, em cima de mim. Era jovem e pensado que isso era normal no casamento. Quando me separei, que me dei conta que não era. Muitas mulheres sofrem o abuso, né, que é um estupro, porque acham que é normal. Porque nós mulheres somos criadas dessa forma. E principalmente se for da igreja, é muito isso. A mulher tem que dar pro cara. Você não pode negar, você pode estar péssimo, mas se ele quiser, a gente já ouviu cada história, depois eu posso trazer um pouco dessas histórias aqui. Se você gostou, curta e comente aqui no canal para ajudar a gente a crescer. Até a próxima!